Eu sou Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar com vocês sobre ele, o ovo carimbado. Segurem-se nas cadeiras, porque está começando Briguê Sem Medo. De manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento, não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não existe mais. Como a luz de uma estrela já morta, o ovo, propriamente dito, não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Meus amigos, meus queridos Sete Leitores, eu acabei de ler para vocês aqui um trecho do conto O Ovo e a Galinha, da escritora brasileira, nascida na Ucrânia, Clarice Lispector. Por que eu estou falando do ovo? É o assunto do dia, é o assunto da semana, é o assunto de todas as rodas, é o assunto de todas as filas de supermercado. O ovo está na moda. O ovo está na boca do povo. Se você quiser saber tudo sobre o ovo, até sobre aquele outro ovo, né? Você conhece, né? Aquele outro ovo, você precisa assinar a Gazeta do Povo para ler as minhas crônicas, ler as crônicas e os artigos do Rodrigo Constantino, do Roberto Mota, do J.R. Guzzo, de tanta gente boa que escreve aqui na Gazeta do Povo, e eu estou entre eles. Não deixe de fazer a sua assinatura da Gazeta do Povo, você paga apenas R$1 nos 3 primeiros meses. É mais barato que um ovo. Acredite se quiser. Nos 3 primeiros meses, para você ter acesso ao melhor jornal do Brasil, você vai pagar menos do que um ovo. É brincadeira? Não, é verdade. Então vamos falar um pouco sobre o ovo. Aliás, eu preciso confessar a vocês que eu peguei esse ovo aqui escondido da minha esposa, porque se ela descobre que eu estou trazendo ovo para o trabalho, isso aqui se tornou um artigo de luxo, meus amigos. Então eu vou precisar levar esse ovo de volta para casa em segurança, porque não posso deixar que esse ovo se quebre no caminho, porque hoje em dia virou um artigo de luxo o ovo. Mas o que tem de novo sobre o ovo? O Ministério da Agricultura publicou uma portaria no Diário Oficial do ano passado, em setembro do ano passado, determinando que todos os ovos vendidos individualmente, aqueles ovos a granel, tivessem um carimbo com a data de validade do produto. Isso mesmo, você vai comprar um ovo, e agora o pessoal está comprando assim, o ovo por unidade, porque está tão caro que as pessoas compram um ovo por unidade. Aí se você for comprar um ovo por unidade, o governo Lula está dizendo que esse ovo precisa ter a data de validade aqui. Eu me lembro quando eu ia com a minha avó no sacolão comprar ovos, lá na Barra Funda, em São Paulo, minha avó morava na Barra Funda, a gente ia lá no japonês comprar ovos. E eu lembro que ela examinava um ovo, um por um. Os ovos que tinha dentro da caixinha examinava, porque a data de validade era a data da Dona Maria. Ela sabia quando o ovo estava estragado ou não. Isso funcionou aí por gerações e mais gerações. Mas agora o governo Lula decidiu que não, precisa ter a data de validade no ovo. Nunca precisou, até hoje. Agora precisa ter a data de validade. E é lógico que essa notícia deixou estarrecidos e muito preocupados
os pequenos produtores, que são a maioria dos produtores brasileiros, né? De todos os alimentos, os pequenos produtores, eles ficaram muito preocupados com essa notícia. Porque você imagina o dono de uma granja, um sitiante, ele vai ter que colocar a data de validade nos seus ovos. E vocês sabem como isso é difícil? Eu resolvi fazer a lição de casa e pesquisar aqui o preço de uma máquina, de uma pequena máquina, que é uma carimbadeira de ovos, né? A carimbadeira de ovos não sai, é um produto chinês, aliás, um produto de fabricação chinesa. Eu fui na internet, pesquisei e encontrei o seguinte preço. Uma máquina pequena para carimbar ovos custa 2.675 euros. Uma pequena, hein? Ou seja, 16.246 reais. Vão obrigar o dono da granja, o sitiante, a comprar esse tipo de equipamento. E tem mais. A máquina, ela precisa da tinta, né? É uma tinta especial, porque é uma tinta para alimentos, né? A casca do ovo é porosa, então você não pode usar qualquer tinta, tem que ser uma tinta especial. E vocês sabem quanto custa 1 litro de tinta especial para carimbar os ovos? R$ 477, 1 litro. Então, esses custos vão para o pequeno produtor. Mas aquela história, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Essa é uma frase de uma escritora russa chamada Nadezhda Mandelstam. E ela erroneamente é atribuída a Joseph Stalin. Na verdade, a Nadezhda Mandelstam é uma heroína russa que que foi esposa do maior poeta russo do século XX, Osip Mandelstam, que morreu no campo de concentração comunista. A Nadezhda Mandelstam estava falando sobre esses esforços para a construção do socialismo. Então, não se faz um omelete sem quebrar ovos. E quebrar ovos, no caso do socialismo, significa quebrar a cabeça das pessoas, quebrar os pequenos produtores, quebrar a sociedade. É isso, é assim que se constrói o socialismo. É assim que se constrói esse imenso omelete chamado socialismo, quebrando as vidas individuais, quebrando os pequenos produtores, quebrando, por exemplo, o sitiante, o granjeiro, o pequeno granjeiro que vende lá o seu ovinho. Aliás, o ovo que teve, meus amigos, só em 2025 uma alta de 67,1%. É uma coisa assustadora, né? 77,1%. Isso provocou reações muito engraçadas, muito curiosas na grande mídia. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 manchetes do mesmo jornal. É um grande jornal brasileiro, não vou dizer o nome aqui. No dia 27 de setembro de 2023, teve uma onda de calor, e aí eles publicam a seguinte manchete: calor recorde, galinha estressada e preço mais baixo. Veja porque é hora de comer ovo. Preços caem 5% no mercado, porque teve lá uma onda de calor em setembro de 2023 e os preços do ovo diminuíram. E aí, meus amigos, agora, em 16 de fevereiro de 2025, o mesmo jornal, como vocês estão vendo aí, fez a manchete oposta. Calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço dos ovos. Entenda. Ou seja, quando o preço do ovo cai, eles dizem que é o calor, aí o calor está contribuindo para baixar o preço do ovo. Agora, o mesmo calor faz subir o preço do ovo. É uma justificativa para a subida do preço do ovo. Essa é a grande mídia, por isso que você precisa assinar a Gazeta do Povo. Na Gazeta do Povo não tem esse tipo de palhaçada. Então, é isso. O ovo, assim, o calor ele varia, né? Ele tem um valor relativo, digamos assim, em relação ao ovo. Mas eu queria te dar outra notícia. Para você que assiste ao Briguê Sem Medo, você que acompanha a Gazeta do Povo, você precisa saber disso. Agora, no mês passado, no dia 25 de janeiro, a JBS, vocês sabem, a empresa campeã nacional dos irmãos Batista. Todo mundo conhece os irmãos Batista, né? Então a JBS entrou no ramo de ovos e adquiriu por 920 milhões
50% das ações da maior empresa produtora de ovos no Brasil, que é a Mantiqueira Alimentos. A Mantiqueira, e aí que tem uma empresa gigantesca lá no estado de São Paulo, que tem 3.000 funcionários, 17 milhões de aves, e é a maior produtora de ovos da América do Sul. A JBS, a empresa amiga dos governos socialistas do regime PT-STF, a JBS adquiriu então essa grande produtora de ovos. E lá existe uma gigantesca máquina carimbadora de ovos. Quem vocês acham que tem mais chance de sair bem nessa história, com o carimbo dos ovos se tornando obrigatório? Quem tem condições de fazer isso? O granjeiro, o pequeno produtor ou a JBS, a campeã nacional? Então, é aquela história, né? A gente sempre encontra o verdadeiro motivo das coisas se a gente pesquisa um pouco. Então, meus amigos, parece que foi um bom negócio. Esse é o Brasil do PT. O Brasil em que o ovo não me choca mais. O Brasil em que nós sabemos, nós estamos fritos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Contratos milionários, ONGs com pautas progressistas, cancelamento, decisões judiciais. Estamos vendo a ponta do iceberg de um mecanismo muito sofisticado. Eu não perderia por nada o noticiário que ainda vai vir sobre esses assuntos. A minha recomendação? Leia e apoie a Gazeta do Povo para não ficar só na narrativa.